Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Todos vocês aí que estão sintonizados com a frequência 91,9 FM e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo, aqui é o Juliano Mioto. Estou apresentando para vocês mais um programa Negócios de Valor. Nosso convidado de hoje é um mineiro assim, daqueles que não... Apesar de muitos anos aqui em Goiás, ele ainda tem aquele jeito que é impossível você não ver a origem dele, mas ele já está aqui há mais de 45 anos. Ele tem uma vasta experiência nas áreas de engenharia, construção, incorporação imobiliária e outros, né? Construiu um dos maiores e mais respeitados grupos empresariais do nosso estado, que é o Grupo Toquital. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial hoje com Alan de Alvarenga Menezes, que é sócio fundador desse grupo, né, o Toquital, e desenvolve hoje negócios nas áreas de construção, né, incorporação, geração de energia, tecnologia e soluções financeiras. Tudo isso aqui no Negócios de Valor, fique ligado conosco. E eu faço agora as vezes com o nosso convidado. Tudo bem, Alan? Como é que você está? Tudo bem, Mioto. Tudo em paz. Eu queria já de início dizer que aceitei o seu convite para vir falar aqui na expectativa de que essa experiência aí de algumas décadas possa servir de inspiração para alguém. Também consciente de que nada se repete, as coisas ocorrem sempre de uma forma diferente, mas é sempre possível tomar alguma parcela da experiência de alguém e aplicá-la às condições atuais. E esse é um dos motivos da gente ter esse programa aqui, Alan. A ideia é essa mesmo, é pegar pessoas que têm uma vasta experiência, que criaram negócios que geram valor, né? Porque às vezes tem pessoas que a gente tem muita coisa, né, hoje acontecendo no mundo, mas tem negócios que de fato geram valor para a sociedade, para as famílias, né, e abençoa a nossa nação, né, porque essa atuação sua aí há muitos anos, né, você já está aí há acho que mais de 58 anos, né, nessa área de engenharia. Eu comecei a trabalhar nessa área aí em 1968. Olha só. Tá certo? E aí, se você fizer essas contas aí, você vai ver que... Você começou a trabalhar antes de se formar, né? Antes de me formar. Você dentro da faculdade já foi para o canteiro de obra. Já fui para o canteiro de obras. E como é que surgiu essa paixão sua pelo canteiro de obras? Você já criança, você já olhava assim e falava, quero mexer com isso? Como é que foi? Eu, quando tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, eu vivi a implantação da antiga BR-55, passava tangenciando a minha cidade natal, que é Perdões, fica lá em Minas. A estrada, Belo Horizonte, São Paulo, foi implantada no governo Kubitschek. E eu gostava de ver o trabalho daquelas máquinas e pegava minha bicicleta e ia para lá para ver isso aí. Mas também eu fui inspirado por muitos engenheiros que tinham na minha família, entendeu? Que exerciam assim, funções relevantes na iniciativa privada. Isso me inspirou e eu sempre pensei de uma forma única. Não escolhia outra profissão que não fosse essa aí. É aquela história da fruta que não cai longe do pé. Então, você tinha uma família então de engenheiros, pessoal
parentes, né? É, E aí você viu aquilo, achava aquilo fascinante e resolveu fazer engenharia na Faculdade de Minas Gerais, né? Na Federal, não é na isso? Federal de Minas, que eu E, fui para lá. e aí, enfim, né? Você veio para cá, para Goiânia, em 1978, né, Alan? E, como diz, você abraçou uma ideia, né? Você veio para cá, você não sabia o que ia acontecer, né? Você não tinha, como diz, tudo prontinho aqui, né? Foi um desafio. Você decidiu vir para cá e aí tem aquela frase famosa, né, do Otto Lara Rezende, né? Diz que mineiro é igual batatinha, né? Que onde ele cai, ele cria raiz. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa vinda para cá, a criação do grupo. Foi fácil? Foi muito desafiador? O que você teve que lutar aí para a gente poder chegar até hoje aqui? Durante os primeiros anos da minha profissão, aproximadamente a cada 10 anos, eu chutava o pau da barraca. Porque eu nunca gostei de uma situação assim de estabilidade. Eu gosto de mudanças, eu gosto de Desafios. desafio, de provocações, entendeu? E no caso aqui, você me faz lembrar o Ortega y Gasset. Sou eu e minhas circunstâncias. O que me trouxe aqui foram as circunstâncias. Um convite que eu recebi para um novo desafio. E aí, Mioto, uma coisa interessante que naquela época, eu estou dizendo o início dos anos 70, boom aí econômico no Brasil, nós sempre desempenhávamos funções para as quais nós não estávamos preparados. Havia uma carência muito grande de profissionais. Então isso era muito... É uma situação complexa, porque você sempre era julgado numa situação para a qual você não estava habilitado ainda. Tinha que, vamos dizer assim, assoviar e chupar cana, como diz lá em Minas, entendeu? Se hoje já temos uma espécie de uma dificuldade, né, um apagão aí de mão de obra, né? Já é difícil hoje você, às vezes, até conseguir fechar, né, a contratação das pessoas para tudo que se precisa fazer. A gente sabe aí que tem muitas vagas em aberto. Eu fico imaginando naquela época, que ainda assim ainda a gente não tinha quase nem poucas faculdades, né? Você deve ter assim feito de tudo um pouco, né? Exatamente, mas é um pouco diferente a situação daquela época para hoje. Porque hoje existe uma deficiência muito grande na formação profissional. Entendi. E naquela época o número de profissionais era menor do que a demanda, mas os profissionais tinham uma formação sólida, coisa que não está acontecendo hoje, infelizmente. Interessante você dizer isso, porque hoje as pessoas têm até muito mais acesso à tecnologia, à informação, né? Antigamente você não tinha AutoCAD, você não tinha aqueles programas avançados, né, que já faziam os cálculos. Você tinha que fazer tudo ali no papel, ali na mão, né, ou às vezes no máximo usando uma calculadora. Como que a gente pode ter chegado nisso, né? A calculadora primeira que apareceu, eu já era um profissional formado, você entendeu? Eu digo eletrônica. Você fez então a faculdade sem calculadora? Régua de cálculo. Você fez então o cálculo 1, 2 e todos na lá? Na régua de cálculo. Na régua, meu Deus. Tá Atenção, certo? nosso ouvinte aí, você que está fazendo faculdade de engenharia e está chorando porque não dá conta de fazer uma conta aí numa calculadora científica, né? No HP, alguma coisa assim. Teve uma época aí que tinha que fazer, era na régua, de cabeça. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, essa formação sua aí como engenheiro. No início quando eu entrei na escola, a escola recebeu um computador
um IBM enorme lá que Sim. ocupava quase que um andar da escola, e ele é infinitamente menos capaz do que o primeiro microcomputador que foi lançado no mercado. Eu tenho a impressão hoje que os nossos telefones celulares devem ter muito mais capacidade de memória, de cálculo e de tudo do que esse computador. E eu acho que não é impressão não, viu, Alan? Porque esses computadores, os mainframes, né? Que ocupavam uma sala inteira, e eu trabalhei na década de 90 com informática também, e eu visitava as empresas. A maioria das empresas não tinha esses computadores PC. Quando tinha, eles chamavam de terminal burro, que era um computador que ligava numa central, e era uma sala inteira e tinha menos capacidade de processamento que um celularzinho barato hoje de menos de R$500. Só que naquela época era cartão perfurado, entendeu? Era ainda mais rudimentar, né? Muito mais. Aqueles furinhos do cartão, né? Eu não cheguei a ver os cartões, mas eu cheguei a ver que eles chamavam de fita DAT, né? Que era uma fita que você gravava, depois veio o disquete. Isso já era muita modernidade. Mas muito legal, a gente está aqui com a Alan, da Toctal, um bate-papo muito especial para a gente conhecer um pouquinho aí da história dele. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente retorna daqui a pouquinho com mais Negócios de Valor, e a gente ouvir um pouquinho mais aí sobre essa história tão fantástica. A gente vai ouvir um pouquinho mais aí sobre o Grupo Toctal, né, como é que eles atuam hoje, é um dos maiores grupos hoje do Centro-Oeste, talvez até do Brasil, e a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois de um intervalo comercial. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, você aí que está nos acompanhando pelo YouTube, o aplicativo, deixa aí seu comentário, curte, dá um like e compartilha aí com seus amigos e familiares. Nós estamos hoje aqui com uma pessoa que tem uma história de vida muito importante, né, no Negócios de Valor. Eu sou o Juliano Mioto e a gente está hoje aqui com Alan de Alvarenga Menezes, do Grupo Toctal. E eu queria retomar esse bloco, Alan, para a gente falar um pouquinho sobre, assim, você tem uma jornada de vida aí já de você tem autoridade, né? Você acompanhou a evolução de muitas coisas. A gente até conversava aí nos bastidores o quanto as coisas se desenvolveram tão rápido, né? E até você, no primeiro bloco, você falou um pouquinho sobre a solidez da formação, né? Dos engenheiros mais antigos, né? E o que seriam valores, princípios, assim, que você acha que seria importante para essa juventude, para essas pessoas que estão nos ouvindo aí na rádio, né? Então, milhares de pessoas hoje, agora, nesse momento, nos escutando. O que você poderia dizer para eles para que eles possam também construir uma carreira e um negócio que geralmente vai gerar valor para ele, para a família dele, para as pessoas próximas? Eu sempre disse, Mioto, o seguinte, que eu me orientei muito fora da formação profissional. Fiz um esforço muito grande nisso aí. Então, desde jovem, eu segui o Fernando Pessoa, que ele dizia o seguinte: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Pois enquanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua brilha, porque alta vive. Isso aí é que eu sempre segui e acho que deve seguir. Ser todo em cada coisa. E hoje, você vê que os tempos mudam de uma certa forma, que quando eu falo isso, eu tenho que dar uma explicação. Porque da forma binária que todo mundo encara as questões hoje em dia,
quando você diz que para ser grande ser inteiro, as pessoas pensam logo que existe o grande e o que não seja grande. Não é isso. Tudo isso é um processo, uma coisa dinâmica, tá certo? E esse grande é um limite que está lá na distância, que é uma direção que você vai seguir. Então isso eu acho que é muito importante, as pessoas se dedicarem com vontade, com profundidade naquilo que vão fazer. Encarar um trabalho como, não apenas um trabalho, mas como um projeto de vida, como uma questão que vai gerar a dignidade da pessoa, tá certo? E com esse propósito. Isso aí eu acho que é básico. Então, no nosso caso, as empresas foram criadas em cima de 4 pilares, que são ética, transparência, equidade e sustentabilidade, no sentido mais amplo de sustentabilidade, tá certo? É assim que eu acho que as coisas devem ser construídas, para que tenha uma base sólida e que possa realmente permanecer. Não seja uma coisa assim efêmera. Entendi. Esse aí que você falou é interessante porque hoje assim até virou uma certa modinha, né? Digamos assim, falar de sustentabilidade, né? Você tem aí a ESG, né? Que é eles tratam como se fosse uma grande novidade no mundo, né? E você já está trabalhando os pilares dos seus negócios, né? Da sua atuação profissional, né? Da sua atuação empresarial, já com base nisso há muitos anos e fazendo isso com excelência, né? O Grupo Toctal, né? Do qual o senhor é fundador, você, né? Fundador e sócio, né? É um grupo que já participou aí de construções aí de portes grandes, médio, pequeno, né? Shopping center, vocês já construíram condomínios fechados, né? Enfim, né? Complexos esportivos, centros educacionais. E eu queria que você falasse para a gente assim, o que uma variedade tão grande, né, de atuações dentro só da parte de engenharia, né? Porque vocês ainda têm outros setores. Dentro de um campo de atuação tão grande, o que seria o pilar comum de cada um desses projetos, de cada uma dessas atuações, para que o nosso ouvinte ele possa entender os valores que estão por trás disso, e não simplesmente a obra. Porque quando você vê a obra pronta, né? Às vezes é bonita ou feia, é médio e tal, mas o que está por trás de tudo aquilo ali? Você citou e faltou o que tem mais complexidade nessa questão toda aí, que são as usinas hidrelétricas, né? Que são os desafios, do ponto de vista de engenharia, mais completos. Assim, eu costumo brincar que são mais ou menos equivalente a uma ópera, tá certo? Onde você vai ter todas as atividades artísticas todos os instrumentos, tudo ali representado. Você tem, né? Música, você tem a encenação, você tem o poema, né? Isso tudo caminhou dessa maneira em função exatamente dessa visão de sustentabilidade nossa, que é do Fritjof Capra. Do ponto de mutação. Tem um livro mais famoso dele, né, que é o ponto de mutação. O que ocorre é o seguinte: eu só acredito que você possa construir alguma coisa tendo um modelo para seguir. Os americanos dizem que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, mas também não sabe onde vão chegar. E por isso eu acho que quem vai empreender tem que
estabelecer com clareza onde quer chegar. Da mesma forma que eu falei em relação à questão do ser grande, isso é uma questão dinâmica. Você estabelece uma meta e vai trabalhando de forma que você não se afaste muito dessa diretriz, tá certo? E aí, no caso dessa visão de sustentabilidade, no nosso caso, é um paralelo com o ecossistema. E por isso, você tem razão quando falou que nós estamos nessa ESG há décadas, quando ninguém falava sobre isso aí. Nós resolvemos nos espelhar no ecossistema, que é sustentável, para trazer essa sustentabilidade para a empresa. E é isso que levou a essas questões. São 5 aspectos que levam um ecossistema à perenidade, à sustentabilidade, que são interdependência, parceria, reciclagem, flexibilidade e diversidade. Por isso que, diferentemente da maioria dos das empresas que concorrem conosco, nós trabalhamos dessa forma diversificada. De um modo geral, todos escolhem o caminho da especialização. E nós, contrariamente, preferimos um caminho da diversificação, que, no nosso modo de entender, leva mais à sustentabilidade, principalmente considerando o Brasil, que é o nosso ambiente de trabalho, onde as coisas costumam mudar assim de uma forma muito acentuada, tá certo? E aí poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas vamos pegar os mais relevantes, onde há uma carência de uma estabilidade jurídica, por exemplo, tá certo? Então você, recentemente, o transitado em julgado foi reaberto a discussão, quer dizer, então é muito complicado. Não tem segurança jurídica. Segurança jurídica nada, zero. Né? É uma situação assim dificílima para quem empreende, né? Então essa diversidade ajuda nisso aí. O que eu estou entendendo assim, e pelo que eu vi do histórico, né, de vocês na Total, essa grande quantidade de atuações, né, de essa diversidade toda, acaba fortalecendo a próxima, né? Assim, cada projeto que vocês vão fazendo, vocês conseguem trazer de outros projetos, porque como você falou, uma usina hidrelétrica é um desafio colossal de engenharia, né? Você tem um rio, você tem pedra, você tem areia, você tem um monte de coisas ali, você tem o Ministério Público de um lado, você tem... É um desafio, assim, é uma quantidade imensa de variáveis, né, de coisas que vão atrapalhar e tentar impedir que aquela obra fique pronta, e que acaba que você ganha uma expertise a mais para, por exemplo, construir uma escola, um condomínio, né? Isso vocês conseguem também fazer, né? A cada projeto vocês vão melhorando e evoluindo e trazendo conceitos mais sólidos. É a interdependência, né? Uhum. Que é uma coisa também muito ampla e que se aplica a isso aí. Entendi. Então o que nós procuramos é trabalhar com coisas que sejam minimamente relacionadas à engenharia. A única coisa que fugiu disso foi essa empresa que nós acabamos participando, que é a de gestão financeira. Então, essa parte de gestão financeira aí, vocês têm uma empresa do grupo, que é a Vertente, né? E a Vertente, ela faz
é uma plataforma de serviços financeiros, né? Ela tem atuação na área de financiamentos, né? Parte de fusões e aquisições, enfim, de fomento de negócios, né? Essa deve ser um desafio muito grande, né? Porque a vocação de vocês é engenharia, mas aí vocês foram para uma área que tem os seus desafios próprios. Como é que vocês têm trabalhado isso? Isso é simples, respondê-lo nisso aí, Mioto, porque a empresa tocada por outras pessoas, outros sócios, que nós não temos uma participação direta na gestão. Nesse caso aí, nós simplesmente participamos da empresa como acionistas. Entendi. E cuidamos de visão estratégica, tudo isso aí, mas no dia a dia da empresa, como é uma coisa muito delicada, envolve muita questão assim confidencial, então nós ficamos à margem. A empresa acontece, nós simplesmente atuamos discutindo o futuro, questões estratégicas, como é que vamos conduzir as coisas. Um conselho de administração, um board, nessa board, linha, né, onde vocês reúnem ali, eles vão apresentar os resultados, as expectativas, as áreas que vão atuar, e aí vocês validam ou não se aquilo ali faz sentido para vocês. Exatamente. Agora, nós utilizamos o serviço o grupo, tá certo? Utiliza os serviços que a Vertente presta para terceiro. Nós somos clientes lá da empresa, tá certo? Agora, é um campo enorme, porque embora aqui, principalmente aqui no Centro-Oeste, os bancos que prestam esse tipo de serviço, de banco de investimento, têm uma régua numa posição muito elevada. Entendi. Então, independentemente da dimensão, do tamanho da empresa, ela acaba necessitando desse serviço. E então o potencial é assim enorme. A empresa tem crescido. Tem como passar para a gente assim, mais ou menos a quantidade de recursos que vocês administram hoje na Vertente, aproximadamente? Não, número é uma coisa que eu não gostaria de dizer, Entendi. Porque eu não... Mas número é aquele, mas é relevante. É grande, né? É relevante, mas essa não é a parte mais importante, que aí seria a gestão de recursos terceiros. Nós, dentro da Vertente, nós criamos também uma gestora para gerir fundos de investimento. Entendi. E basicamente aqueles fundos de investimentos não líquidos, os fundos ilíquidos, que são de investimento de um prazo mais longo. O crescimento da empresa, o potencial é tão grande na região que o que limita são as pessoas, porque é uma coisa muito delicada, que você não pode estar colocando qualquer um. Eles são muito rigorosos nas contratações das pessoas, mas o que limita é o potencial humano. Entendi. O mercado é enorme. E a maioria das pessoas, assim, até não percebe, mas assim, é impossível hoje uma empresa de médio ou de grande porte fazer tudo só com recursos próprios, né? Assim, na verdade, você acaba tendo que se servir desse tipo de atuação, né, de serviços financeiros, para você poder, às vezes, fazer um aporte, né, às vezes, melhorar um investimento, alguma coisa que você está fazendo, especialmente na área de engenharia, né, de construção, né? Exatamente. Agora, isso que você acabou de dizer é muito importante, mas eu acho que ainda existe uma outra razão, também muito relevante, que é o seguinte: quando você, nessa situação,
coloca um terceiro credenciado de confiança para resolver os seus problemas, você consegue resultados melhores. Que é aquela coisa de você não querer fazer tudo sozinho, né? É importante passar isso para o nosso ouvinte. O que ocorre é o seguinte: todas as vezes que você senta numa mesa de negociação e que seu interlocutor sabe que a sua palavra é a palavra final, você já tem uma deficiência aí na negociação. Interessante. Tá certo? Quando é um terceiro, ele avança e não precisa decidir nada. Fala, olha, eu vou levar para... Você pode ampliar as expectativas, as possibilidades e gerar mais negócios, gerar até resultados melhores se você tiver mais instâncias decisórias que não... O eu mando, como eu brinco assim, né? Às vezes você tem uma empresa, aí você tem ali 90% de democracia e 10% de ditadura, né? O dono, ele ouve todo mundo, vocês estão... Aí ele usa os 10% dele a maior parte do tempo para decidir e dizer o que tem que fazer. Né? Isso não é o caso de vocês, né? Não, e a vantagem que existe quando você delega é que um terceiro falando em seu lugar, ele abre mais oportunidades. Enquanto você se relaciona, por exemplo, com 2, 3, 4, 5 instituições financeiras, essa empresa trabalhando no seu lugar pode levar a proposta para um outro fora desse conhecimento que você tem e sem as ligações que acabam acontecendo entre as pessoas, tá certo? Fica impessoal a tratativa. E isso é muito relevante. Então, a diferença é a seguinte: enquanto você, quando leva alguma coisa, você leva um pedido, o outro leva uma oportunidade para a instituição, entendeu? Você procura a instituição financeira como cliente, você chega, olha, eu tenho esse projeto aqui assim, assim. Você está fazendo uma solicitação. No caso, quando você introduz uma empresa como uma vertente no processo, ela procura a instituição financeira e fala, olha, meu amigo, trouxe aqui uma oportunidade. Você vai se interessar? Não é um pedido encarecido de me ajude, por favor, não. Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer... Eu estou trazendo uma oportunidade para vocês. Olha que virada que acontece. É bem diferente, né? É você muito. Bater na porta de uma... Imagina você está começando seu negócio hoje e aí abrindo a sua empresinha, sua startup, né? Aí você está ali desesperado, você não sabe como é que vai pagar ali as contas de cada mês. E aí, de repente, você tem que, às vezes, ir atrás de apoio, né, do banco, alguma coisa, mas você vai ali numa condição de pedinte, né? Uma pessoa ali que está ali implorando para o banco ter um pouco de misericórdia, né? Mas nesse caso é diferente. Você está apresentando, olha, eu tenho uma grande oportunidade. Então, você quer estar junto? Você quer ser parceiro? Exatamente. Isso muda muita coisa. Muda muito. E é incrível que é uma coisa tão simples, tão singela, e que as pessoas não se apercebem disso aí. Porque dinheiro tem muito circulando hoje no mundo, né? Tem muitos fundos, né? E inclusive procurando essas oportunidades, né? Porque eu vejo assim, tem fundos na área de educação, fundos na área de imobiliário, todos eles procurando alguma coisa boa, um bom negócio, uma boa oportunidade para investir e ter o retorno. O que às vezes falha é que a gente não consegue juntar as pontas, né? Exatamente. E aí a vertente ela faz um pouco desse trabalho. Faz um pouco disso aí. Eu assim, lamento profundamente que a gente já esteja partindo aqui para o finalzinho do nosso programa. Passou rápido, né? Eu acho que eu te falei no começo que é bem rapidinho, né? A dinâmica desse programa aqui é a gente trazer um pouco dessa percepção de pessoas que produzem, igual você, assim, negócios de valor, né? Coisas que fazem sentido para as pessoas. E eu sou muito grato por você ter aberto essa
oportunidade de estar aqui conosco na Rádio Vinha. Eu tenho certeza que quem está nos escutando agora está sendo enriquecido, está aprendendo muita coisa, está vendo de uma forma diferente, e uma pessoa que já está aí há muito tempo aí no mercado, fazendo do jeito certo e procurando acertar. Talvez deve ter cometido, às vezes, alguns erros, mas sempre com a intenção boa de acertar e de fazer o melhor, de entregar o melhor para a sociedade. Você quer deixar um recadinho final para nós aí, para quem está nos ouvindo, Alan? Não, Milton, como eu no início falei, aceitei o seu convite exatamente pensando que essa experiência pudesse servir para alguém, tá certo? Que na formação do projeto de uma pessoa pudesse usar uma parcela disso aí, porque as coisas não se repetem, tá certo? E as circunstâncias sempre são outras, não existe uma situação igual a alguma outra. Tudo muda a cada instante. Mas se puder ficar aí alguma coisa, eu fico muito feliz, muito grato. E quero agradecer esse honroso convite, tá certo? Eu não tenho, assim, o hábito de frequentar ambientes fora do meu lá. Eu sou muito fechado na minha caixinha. Mas achei válido essa proposta que você fez e agradeço. Fiquei honrado com o convite. Chegamos aí ao final do nosso programa. Agradeço aí você que nos escutou, que está nos acompanhando aí. Uma lição de vida. Eu quero deixar aqui bem claro aqui para os nossos ouvintes que é uma situação muito rara a gente ter a presença do Alan para poder compartilhar essa parte da vida dele, a formação e os valores que trouxeram ele até aqui e a formação do Grupo Toquetal, do qual ele é fundador. Obrigado a todos que nos acompanharam e que a gente possa aí ter um final de semana e um resto de semana abençoado.